Olá, eu sou o Paulo Stecchio e este é mais um vídeo, mais um episódio na nossa playlist Ciência Espiritual. E hoje é o episódio 38, em que eu apresento a terceira parte do e-book gratuito que eu lancei há pouco tempo, chamado Ciência Espiritual em Busca de uma Nova Consciência. E hoje o tema é: por que não se sabe o que é consciência? Vamos conferir? Pessoal, vocês devem estar achando um pouco diferente, né? A luz neste vídeo de hoje é que, para melhorar, né, a qualidade do material que é apresentado para vocês, eu adquiri uma daquelas ring light, que são aqueles anéis luminosos, né? Aquelas lâmpadas em forma de anel que o pessoal tem usado bastante nos vídeos do YouTube. Eu acho que vai funcionar, pois vocês me comentem o que acharam dessa nova luz. Antes de iniciar o nosso tema, eu ainda gostaria de agradecer a vocês todos, muita gente mesmo que orou pelo meu pai quando ele estava em coma, induzido e entubado por causa do coronavírus. Ele pegou Covid-19. E depois de quase 2 semanas entubado, ele acabou falecendo no dia 11 de dezembro. E também agradeço as centenas mesmo. Eu cheguei a contar, foram mais de 700 pessoas que de alguma forma se sensibilizaram com o que aconteceu, deixaram o seu comentário nas redes sociais, as suas orações, as suas condolências, e eu não esperava tanto carinho assim. Então é um momento difícil para mim, com certeza. Faz poucos dias isso, não faz uma semana ainda. E é algo que temos que superar com certeza, né? Mas não sofro só por mim, mas por 180 mil famílias, quase 200 mil já, que perderam seus parentes. Então, é realmente difícil. São pessoas, são famílias que não terão esses entes queridos nesse período de Natal e Ano Novo e infelizmente eu estou entre essas pessoas, né? Muitos de vocês que estão me assistindo talvez estejam entre essas pessoas também. Então eu me solidarizo com vocês também. E dentro do possível, né, apesar dessa situação toda, eu desejo a todos vocês realmente um Feliz Natal. Vamos ao nosso vídeo então, né? Então, os dois primeiros vídeos sobre o e-book Ciência Espiritual em Busca de uma Nova Consciência, então foram o vídeo 34, que se chamou Quem é o Dono do Conhecimento, em que eu analisei os capítulos 1 a 3 desse e-book e falei exatamente sobre os processos de busca de conhecimento. O vídeo 36, que se chamou A Realidade é só uma interpretação, então nós analisamos exatamente o que é a realidade, se ela é uma mera interpretação ou existe alguma coisa além disso, né? E hoje, analisando o capítulo 6 e o capítulo 7, que é a conclusão do e-book, então nós nos perguntamos por que não se sabe o que é consciência. E não se sabe mesmo. Essa é uma conclusão que nós temos que entender, gente. De tudo que eu estudei ao longo da minha vida sobre mente e consciência, tanto em nível de espiritualidade, em nível de neurociências, em nível de filosofia, a conclusão que nós podemos chegar, e todos concordam ali nessas áreas, é que nós realmente não sabemos o que é consciência.
Sendo consciência uma forma moderna de se chamar mente, ou que antigamente se falava como espírito, essas duas coisas recaem na mesma dúvida. Ou seja, sendo bem claro para vocês, nós não sabemos exatamente o que é consciência, o que é mente, o que é espírito. Mesmo no caso do espírito, eu não estou falando nenhuma bobagem para espiritualistas, porque mesmo nos livros, por exemplo, de Allan Kardec e outros, eles não dão uma definição clara sobre espírito. Ele deixa claro que é uma questão muito profunda, misteriosa, sendo algo não material, né, ser entendido pela gente de um modo racional, fisicalista, materialista. Se nós vamos para as espiritualidades orientais, isso é muito mais enfatizado ainda. A filosofia não sabe o que é a mente, a consciência, o espírito, e muito menos a neurociência. Pelo menos a filosofia não fica inventando coisas como a mente está no cérebro, o espírito é o cérebro, a consciência é o cérebro. Não é. Não é. Quando nós analisamos de um modo mais profundo, nós vemos que a consciência, como diz Erwin Laszlo e outros, é o fundamento do universo, mas ela não está dentro do cérebro. Como a gente vai ver até o final, o cérebro apenas modula algo que vem de fora dele. Inclusive, para começar sobre esse tema, eu vou ler alguns trechos que estão, na realidade, na primeira parte do e-book, na parte chamada Minha Experiência, um Relato, em que eu falo um pouco sobre fenomenologia, que é em si o estudo daquilo que se apresenta ou que se mostra a nós, né? Que é uma metodologia, uma corrente filosófica que afirma a importância dos fenômenos da consciência que devem ser estudados em si mesmos. Então, seus objetos são dados absolutos apreendidos em intuição pura, a fim de se descobrir estruturas essenciais dos atos ou noeses e as entidades objetivas que lhes correspondem, noema. Enfim, fenomenologia, nesse caso, é o estudo da consciência e dos objetos da consciência. Mas, como eu dizia antes, mente, consciência e espírito, nesse sentido, se equivalem. Mas, hoje em dia, possuem algumas particularidades que devemos evidenciar. Então, o termo espírito, que é mais antigo, tem a ver com sentido, significado de alguma coisa. A consciência tem a ver com a percepção e a autopercepção como algo no mundo, e em relação com o mundo além da separação entre eu e o outro. Ela é caracterizada pela intencionalidade, pois é sempre a consciência de alguma coisa. Já a palavra mente hoje se refere a um sistema relacional, pois envolve tanto as conexões neuronais quanto o produto sistêmico dessas conexões e de algo a mais no ser, aquilo que antigamente seria chamado o espírito de alguém, mas que agora pode ser considerado a conexão que temos com uma consciência cósmica de natureza primordial. Aliás, quem viu o vídeo em que eu analiso os livros de Erwin Laszlo, né, sobre a consciência, vai entender isso que eu estou colocando aqui. Segundo os fenomenologistas, tudo que pode ser informado pelos sentidos acaba sendo mudado em uma experiência de consciência, em um fenômeno que consiste em se estar consciente de alguma coisa. Coisas, imagens, fantasias, atos, relações, pensamentos, eventos, memórias, sentimentos, etc., constituem experiências da consciência. Mas a grande dúvida é se o fato de estarmos conscientes de algo significa que este algo corresponde ou não a objetos reais em um mundo real externo à nossa mente. Husserl propôs que isso não importava. Husserl foi o criador da fenomenologia. Talvez o modo como o conhecimento do mundo se realiza para cada um é o que realmente importa, ou seja, a realidade percebida ou antes construída por cada um, algo que nós tratamos no vídeo número 36. Como o próprio Buda já havia declarado há 2500 anos. Não se trata de um idealismo que negue a existência do mundo real objetivo, mas de um destacamento da percepção do indivíduo a respeito do mundo para efeitos de análise. Chama-se a isso redução fenomenológica. Hoje, através dos estudos das neurociências, sabemos que não vemos o mundo como ele realmente é.
e seja lá como realmente seja, né? Pois formamos uma imagem dele a partir das experiências pregressas registradas na memória. Quem acredita que tivemos outras vidas, por exemplo, só transfere para uma memória armazenada em algum não local estas experiências de alguma natureza úteis para uma nova vida. E ainda temos que considerar dois fatores extras: as experiências desta vida, das outras pessoas, e as experiências armazenadas por elas em outras vidas. Bom, assim a percepção que se tem do mundo não é a mesma para sequer duas únicas pessoas no mundo. Ela pode ser aproximativa, de certo modo equivalente, mas não igual. No caso de uma mesa ou de uma cadeira, as diferenças são quase irrelevantes, mas no tocante a coisas mais subjetivas, o problema se apresenta com mais realce. Ao tentarmos entender como as pessoas percebem coisas como amor, vida, felicidade e sofrimento, por exemplo, fica claro que essas ideias se formam a partir de suas percepções e imagens criadas de um mundo que só existe na cabeça delas, mas que não é o mundo real. Bom, eu pratico meditação há mais de 30 anos, 25 dos quais dedicados mais especificamente à meditação budista. Eu posso dizer para vocês o seguinte: meditar é uma boa forma de perceber que não vemos o mundo como ele é, mas como o construímos. Eu falei isso bastante no vídeo 36. Esse é o sentido da frase budista que, em resposta à pergunta quem criou tudo, responde a mente. Sim, a mente conecta tudo, mas não o faz do modo como as coisas são, mas a partir de seus próprios referenciais cognitivos diretos e de memória recente e de longo prazo, até de outras vidas, para quem acredita nisso, né? Essa mente que criou tudo, ou mais especificamente, que criou sua própria interpretação de tudo, mas não conhece tudo de forma real, como tudo é, isso me lembra um pouco o conceito inacabado de redução transcendental de Husserl, que é o proponente da fenomenologia. Nela, o indivíduo não se vê como um ser real, empírico, mas como consciência pura, transcendental, geradora de todo significado. Consciência pura é o estado da mente de um indivíduo que atingiu os estados superiores da mente, a iluminação ou despertar da filosofia espiritual do Oriente, particularmente do budismo. Mesmo cientistas, neurocientistas materialistas, como o português Antônio Damasio, por exemplo, reconhecem que é possível, em certos estados meditativos e de yoga, atingir um nível de consciência próxima disso que eu chamo aqui de consciência pura, em que nós estamos totalmente libertos momentaneamente da consciência racional comum, daquela consciência dualista. Claro que ele não vê isso como algo espiritual, ele vê apenas como uma espécie de regresso da personalidade ou do eu, da consciência de um eu para alguma coisa mais esparsa, como era antes da formação da personalidade. Mas, de qualquer forma, ele reconhece que esses estados acontecem durante a meditação. Vindo de um neurocientista, isso é bastante relevante, mesmo que a interpretação dele seja basicamente materialista ainda. Aí então vamos à questão que é o título desse vídeo, né? O que é consciência e por que ninguém sabe exatamente o que é? Bom, como eu digo no e-book, ainda que a resposta pareça óbvia para qualquer pessoa que já tenha estado ou visto alguém inconsciente, ela não é tão simples assim. Nem cientistas, nem filósofos e nem mesmo espiritualistas, né, as espiritualidades do mundo, entram em consenso quanto ao que sejam coisas como mente e consciência. A grande verdade é que só podemos entender consciência a partir de seus efeitos, de sua fenomenologia. Mas isso não significa que os efeitos, o modo como o fenômeno nos aparece, seja a consciência em si. Para uns ela é o efeito, o produto, o epifenômeno da atividade neural. Para outros é a emergência de um sistema inteiro, o corpo. Para outros vem de fora do cérebro, de um não local ou de um campo A, como propõe Erwin Laszlo, inclusive naquele vídeo que eu já apresentei sobre ele, recomendo para vocês. Aliás, eu acho que é o vídeo mais longo de toda a playlist Ciência Espiritual, porque ele tem 1h e 14 minutos de duração. Mas é um dos vídeos mais importantes, mais profundos sobre consciência dessa nossa playlist aqui.
Dentro das várias explicações para a consciência, uma das mais importantes hoje em dia se chama panpsiquismo. E ela é uma das preferidas de David Chalmers, que é um filósofo australiano que ficou muito famoso por seus estudos em filosofia da mente. E foi ele que cunhou a expressão The Hard Problem of Consciousness, ou o problema difícil da consciência, que é uma pedra no sapato da neurociência hoje, né? O principal livro de Chalmers, que é o The Conscious Mind, a mente consciente, de 1996, é considerado no meio científico e filosófico como um trabalho essencial sobre consciência e sua relação com o dilema mente-corpo na filosofia da mente. Ele afirma que todas as formas de fisicalismo, seja reducionista ou não, que dominam a filosofia e a ciência modernas, não são suficientes para provar a existência, ou seja, a presença na realidade da consciência em si. Por isso, propõe uma alternativa dualista, que também poderia ser caracterizada por formulações mais tradicionais, como dualismo de propriedades, monismo neutro ou teoria do duplo aspecto. Ele também é um defensor, então, do panpsiquismo, que é a visão de que a mente ou um aspecto semelhante a ela é uma característica fundamental e onipresente da realidade. Ou seja, é uma das duas teorias, na verdade, que tem a consciência ou um aspecto semelhante a ela como característica fundamental. Uma é o panpsiquismo e outra é o panespiritismo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, muitos panpsiquistas atuais sustentam que a senciência ou a experiência subjetiva é onipresente, embora distanciam essas qualidades dos complexos atributos mentais humanos. Contudo, atribuem uma forma primitiva de mentalidade a entidades no nível fundamental da física, mas não a atribuem à maioria dos agregados, como rochas ou edifícios, por exemplo. Por outro lado, alguns teóricos históricos imputaram atributos como vida ou espírito a todas as entidades, o que é contestado então por Steve Taylor, que é um psicólogo transpessoal britânico, que para contrapor-se a essa ideia cunhou outro termo, panespiritismo ou panspiritismo, na verdade traduz o termo em inglês panspiritism. No que se refere ao panpsiquismo, então é importante a pesquisa do neurocientista Christoph Koch, especialista em estados de consciência, que em 2013 foi à Índia discutir por um dia inteiro o tema com monges budistas ligados ao Dalai Lama. Então tem um artigo dele em que ele fala algumas coisas interessantes sobre o panpsiquismo. Ele diz o seguinte: o panpsiquismo, a ideia de uma consciência universal, é um pensamento relevante presente em alguns ramos da filosofia da Grécia Antiga, do paganismo e do budismo. Até recentemente vinha sendo largamente desvalorizado pela ciência moderna. No seu trabalho sobre consciência, Koch colaborou com o pesquisador Giulio Tononi, que é o pai da teoria da consciência mais aceita atualmente, né, chamada Teoria da Informação Integrada, TII, a qual Koch se referiu uma vez como sendo a única teoria fundamental da consciência que é verdadeiramente promissora. Então, essa teoria de Tononi defende que a consciência apresenta-se em sistemas físicos que contêm muitas partes diferentes de informação altamente interligadas. Baseado nessa premissa, a consciência pode ser mensurada como uma quantidade teórica a que os cientistas chamaram de φ. Existe já uma necessidade prática premente para encontrar uma forma de medir a consciência. Médicos e cientistas poderão usar o φ para saber se uma pessoa em estado vegetativo está efetivamente morta, qual o estado de consciência de uma pessoa demente, quando é que o feto desenvolve consciência, qual o grau de percepção dos animais ou até mesmo se um computador é capaz de sentir. A TII casa igualmente esta aplicação prática com ideias muito profundas. Então, a teoria diz que qualquer objeto com um φ maior do que zero tem consciência. Isso significa que animais, plantas, células, bactérias e, se calhar, até os prótons são seres conscientes. O budismo associa a mente à senciência. O falecido Tralei Kyabon Rinpoche que declarou uma vez que enquanto a mente junto com os objetos é vazia, é porém ao contrário deles luminosa.
Com sinal semelhante, a TII afirma que a consciência é uma qualidade intrínseca a tudo, porém apenas se revela de forma significativa em determinadas condições. No mesmo sentido, como tudo é possuidor de massa, mas apenas objetos maiores possuem gravidade perceptível. No Mosteiro de Drepung, o Dalai Lama disse a Christoph Koch que Buda ensinou que a ciência está em todos os lugares a vários níveis e que os humanos devem ter compaixão por todos os seres sencientes. Mas a ideia de um universo consciente é basicamente panpsiquista. É como se tudo tivesse consciência. Contudo, Steve Taylor, em seu livro ainda não traduzido para o português, Spiritual Science, Ciência Espiritual, faz uma bela diferença entre panpsiquismo e o que ele chama de panspiritism, que a gente pode traduzir por panespiritismo ou panspiritismo, que é o espírito ou consciência no todo ou um tudo. Então eu vou ler alguns trechos deste livro dele que eu traduzi, no qual ele faz a diferenciação entre panespiritismo e panpsiquismo. Eu chamo essa perspectiva de panespiritismo. Literalmente, pan significa tudo ou todo, então panespiritismo literalmente significa todo o espírito ou tudo é espírito. Isso é semelhante a outra abordagem filosófica chamada panpsiquismo, que literalmente significa tudo mente. No entanto, existem algumas diferenças significativas. O panpsiquismo sugere que as partículas mais básicas da matéria têm alguma forma de ser interior e alguma forma de experiência. Não concebe uma força espiritual que permeia todas as coisas, incluindo o espaço vazio. O panespiritismo sugere que a força espiritual permeia todas as coisas, mas não necessariamente que as imbui em uma vida interior. Na minha opinião, alguma forma de consciência ou sensibilidade e experiência só surge com as primeiras formas de vida simples. Então, na visão do panpsiquismo, tudo tem uma forma de consciência ou experiência, e na visão do panespiritismo, há uma força espiritual que permeia tudo, mas não é em tudo que consciência se manifesta da forma como é entendida pelo panpsiquismo. Alguns autores até fazem uma diferenciação do que nós chamaríamos de consciência nesse nível bem, digamos, embrionário de vida, quando se fala em panpsiquismo, na verdade seriam formas de sensação e ainda não necessariamente consciência. Então preferem diferenciar esses termos. Né? Que consciência realmente seria alguma coisa que envolveria espécies mais avançadas, no mínimo animais, digamos assim. Mas, de qualquer forma, essa é uma diferença crucial que se faz entre panpsiquismo e panespiritismo. Então, essa força espiritual que permeia a tudo é compatível com a ideia do campo A de Laszlo, ou campo Akasha, criado, então, por esse cosmologista húngaro Erwin Laszlo. Esse campo, né, permeia tudo, mas não necessariamente equivale a dizer que há uma vida interior em tudo. Então, a teoria de Steve Taylor do panespiritismo é bastante compatível com a teoria do campo akáshico de Erwin Laszlo. Para Laszlo, a principal qualidade do campo A é informação. É isso que ele transmite. E informação não é necessariamente sinal de consciência, gente. Não. Então, consciência é um processo um nível acima do informacional. Quando nós trabalhamos com a informação de um modo em que a inteligência começa a se manifestar. Nós podemos prever o futuro a partir dali. Em que sentido eu quero dizer prever o futuro? Uma das características da inteligência humana, especificamente, é a capacidade de fazer simulações do futuro. Não no sentido de previsão de uma cartomante, óbvio, estou falando no sentido científico. Michio Kaku escreveu o livro O Futuro da Mente, que eu vou usar 2 vídeos para comentar esse livro dele, é tão interessante que é, e ele fala isso. A principal característica da inteligência e da consciência humana é a capacidade de fazer simulações sobre o seu próprio futuro. Imaginar o que vai acontecer amanhã, é o que nos permite, por exemplo, fazer plantações, permitir o desenvolvimento da agricultura, que nos permite hoje prever o tempo e trabalhar com essa ideia da previsão do tempo, que nos permite, por exemplo, para lançamentos de foguetes, isso é importante também, entre outras coisas. Né? Isso é uma característica da consciência. A informação está relacionada em todos os níveis de sensação, inteligência e percepção. Mas quando ela é trabalhada para simular o futuro, aí nós estamos falando de consciência de fato. A confusão entre panpsiquismo e panespiritismo estaria exatamente aí. Para um panespiritista, a informação é um estágio subjacente ao estado de consciência.
sendo que este último não se manifesta em tudo. Para os panpsiquistas, informação e consciência permearia tudo. É uma diferença importante de se entender. A visão sistêmica será um argumento que utilizaremos adiante para justificar a hipótese panespiritista de emergência a partir de níveis, evitando então o nivelamento do panpsiquismo. E aí, eu falo mais adiante, nesse livro, sobre as 5 hipóteses, né, para explicar a consciência. São 5 possibilidades, né, que eu apresentei em escala crescente, digamos assim. No e-book está um pouco mais explicado, eu só vou fazer um comentário rápido, mas são formas que existem tanto dentro da ciência materialista, quanto da filosofia, quanto da espiritualidade e da metafísica. A primeira hipótese, claro, cada hipótese pode ter suas variações, né? É a hipótese materialista. Então, essa hipótese considera que a consciência, né, seria um epifenômeno de toda a atividade dos neurônios. Um epifenômeno, então, seria, digamos assim, um efeito, um produto da atividade dos neurônios. Até um produto sistêmico, de certa forma, né? Então, digamos assim, milhões e milhões de neurônios, todos disparando mais ou menos ao mesmo tempo, a estímulos externos a partir dos órgãos dos sentidos, do próprio corpo em si, porque a pele é um grande órgão do sentido também. Juntando essas informações em inputs e outputs, né, entradas e saídas nesse sentido, e digamos que o fato de ele estar escaneando através do corpo e dos sentidos o tempo todo, tudo que acontece externamente ao corpo e internamente ao corpo, existem 2 escaneamentos que os neurônios fariam, né? Aquele escaneamento que ele faz externo ao corpo é o que lhe permite a sobrevivência no mundo. Mas aquele escaneamento que ele faz internamente no corpo, segundo essa hipótese materialista, daria a sensação ou causaria a emergência ou a sensação de um eu, de que eu sou alguma coisa destacada do resto. O Buda disse que essa sensação é ilusória, a neurociência diz a mesma coisa, né? Porém, nós temos que entender em que sentido cada um está fazendo a sua afirmação. A ciência está fazendo essa afirmação, a ciência, a neurociência, no sentido de dizer que nós realmente somos um conjunto de neurônios e que o que nós achamos que é a consciência e a ideia de um eu é meramente um efeito, uma espécie de efeito fantasma da atividade dos neurônios. Então, é um pouco difícil de a gente acreditar nessa visão, né? Porque ela não se sustenta, como mesmo David Chalmers e outros estavam falando nos seus livros, que é muito estranho que alguém conteste a existência de si falando exatamente de si. Né? É muito estranho isso, então é uma hipótese difícil da gente aceitar. Né? Quando o Buda falava sobre a ilusão do eu, não era neste sentido neurocientífico que ele falava. Né? Obviamente, não era nem ontológica a afirmação dele. Era uma afirmação epistemológica, interpretativa, uma questão até mais fenomenológica. Né? E não tinha intenção de explicar a mente e a consciência de fato. De fato, se a gente for analisar bem, o Buda nunca se preocupou em dizer o que é a mente e o que é a consciência. Ele nunca disse, nunca falou isso. Aí a segunda das 5 hipóteses é exatamente a hipótese metafísica, né? Que também a gente pode chamar de hipótese espiritualista. Porque ela abarca espiritualistas, espíritas, reencarnacionistas e quem acredita na noção de alma, de espírito. Na verdade, a hipótese metafísica pode ter várias correntes também, né? E são sobrepostas, por exemplo, teísta, ateísta, não teísta, reencarnacionista, não reencarnacionista, imanentista, transcendentalista e assim por diante. A mescla pode resultar em até 2 dezenas de vertentes, algumas serão evolucionistas e outras não. Para essa hipótese metafísica, a mente e a consciência seriam algo fora do complexo neural, ou fora do corpo, né? E que animaria, de certa forma, o corpo, ou seja, é o oposto da hipótese materialista. Nesse caso, o cérebro, ou todo o sistema de percepção do corpo, seria uma espécie de modulador, uma máquina, digamos assim,
um receptor e transmissor, de certa maneira. Bom, o problema com a primeira hipótese, que era a hipótese materialista, é evidente, né? Tentar fazer com que a consciência praticamente não exista, embora nós nos sintamos conscientes. Ela está tentando negar o que para nós fenomenologicamente é óbvio. E o que Steve Taylor e outros pesquisadores dizem é que é uma grande falácia tentar negar a consciência ou transformá-la em mero epifenômeno, produto, né, fantasma do cérebro, quando na verdade nós estamos usando o fato de estarmos conscientes para inclusive gerar uma teoria como essa. Né? Não faz sentido nenhum. Mas a hipótese metafísica tem algum problema também? Qual seria esse problema dela? Bom, a ideia de que a consciência seria algo externo ao complexo neural, uma força vital com existência independente, então não resiste a algumas investigações neurocientíficas. Esse é um fato também. Isso significa que os dois lados possuem explicações incompletas. Não se pode negar que a consciência tem relação com os processos neurais, embora isso não signifique que o cérebro gere a consciência a partir de sua neuroquímica e bioeletricidade. Ou seja, com as grandes pesquisas em imagem cerebral que se tem desde a década de 50, é impossível não relacionar estados de consciência a certas partes do cérebro. Mas isso não significa que a consciência, que a mente são geradas no cérebro num ponto específico do cérebro. São duas coisas completamente diferentes. O máximo que essas pesquisas por imagem demonstram é a relação que há entre as duas coisas, mas não a origem da mente. Por outro lado, não se pode negar que a consciência é mais do que neuroquímica e bioeletricidade, como afirmam os metafísicos, embora isso não signifique que haja uma força independente da qual o cérebro é só um retransmissor ou um captador. Então é necessária uma harmonização entre as duas ideias, né, que a gente vai falar então na terceira hipótese, que é chamada hipótese sistêmica. Para essa terceira hipótese, a consciência é uma emergência do processo biológico que chamamos vida. Porém, a visão sistêmica da vida se baseia na teoria da autopoiese de Maturana e Varela, segundo a qual os seres vivos têm a capacidade natural de produzir a si próprios. Por isso, autopoiese. Segundo a teoria, um ser vivo é um sistema autopoiético e, como sistema autônomo, está constantemente se autoproduzindo, autorregulando e sempre mantendo interações com o meio que apenas desencadeia no ser vivo mudanças determinadas em sua própria estrutura e não vinda de um agente externo. Então essa é uma visão não vitalista, evolucionista, biológica e socialmente falando, e não reencarnacionista, obviamente. Poderia também ser chamada de hipótese neurosistêmica, porque não se opõe a algumas noções das neurociências. Né? Então, essa hipótese sistêmica defende a ideia de que a vida se autoproduz, se autorregula e se complexifica, sem a necessidade de um Deus criador, por exemplo. Capra afirma isso em seus livros, Fritjof Capra. A consciência seria uma propriedade universal, mas existente em vários níveis de complexidade. Seria o resultado do sistema, uma emergência dele, um conceito alternativo mais amplo que o de epifenômeno na hipótese materialista. Então, para os materialistas, a consciência é um produto fantasma da atividade neuronal, ou seja, uma sensação fantasmagórica, ilusória de que eu tenho consciência. Para a visão sistêmica não é fantasmagórica, ela é uma emergência do processo da vida, né? De todos os processos, sistemas, órgãos, de todo o conjunto, emerge o que se chama de consciência. Então não é um epifenômeno, não é uma ilusão. Isso já é mais interessante, né? Se a visão materialista propõe que a consciência é um epifenômeno da atividade neuronal e a visão metafísica propõe que ela tem uma fonte, um espírito fora do corpo, a visão sistêmica propõe que a consciência é uma emergência, o resultado de conexões entre vários sistemas que compõem o organismo. Então, eu tenho a sensação que o que as três primeiras hipóteses dizem da consciência é, em sequência, ela não é nada, só processos, é algo fora do corpo e não é meramente processos, mas emergência a partir de processos que se retroalimentam. Bom, qual o problema então com a hipótese sistêmica?
Ela contesta o epifenômeno, mas não vai além das emergências. Não as explica e nem como tendem a ocorrer. A autopoiese é uma constatação fenomenológica, mas não uma explicação sobre os fundamentos. E aí vamos para a quarta hipótese, chamada neurometafísica. E um dos seus maiores pesquisadores, né, talvez seja Mario Beauregard, que é um neurocientista canadense. Segundo ele, a matéria não é tudo o que existe e a estrutura materialista não é ciência. Ele afirma que a mente e o cérebro devem ser entidades fundamentalmente separadas. Bom, isso torna a hipótese neurometafísica algo dualista, pois reacende a dualidade mente-corpo. Beauregard escreveu o livro O Cérebro Espiritual, uma explicação neurocientífica para a existência da alma, que também nós teremos um vídeo sobre ele, aliás, já está demorando, né? Horas que eu quero fazer esse vídeo. E ele diz o seguinte ali nesse livro: o cérebro, contudo, não é a mente, é um órgão apropriado para ligar a mente ao restante do universo. O universo é de cima para baixo, não de baixo para cima. A mente vem primeiro e cria a matéria. Não é a matéria que vem primeiro e cria a mente. Ele não explica como isso ocorreria, obviamente. Tanto que essa afirmação de Beauregard fez ele ser acusado de flertar com o tal design inteligente, né, intelligent design, que nada mais é que um teísmo criacionista velado. Então, Beauregard é nitidamente teísta, ou pelo menos deísta, né? Já falei num vídeo sobre Deus e monismo, essas diferenças, mas é não sistêmico na sua neurometafísica. Ele diz, tem um trecho no livro dele que mostra isso. Os estudos neurocientíficos das experiências de fé não devem questionar a própria fé. Pode-se interpretar o fato de o cérebro humano ter um substrato neurológico que lhe permite experimentar um estado espiritual como o dom de um Criador divino ou, se preferirem, como contato com a natureza essencial ou propósito do universo. A hipótese materialista não vê propósito no universo, a metafísica vê, a sistêmica não, e a neurometafísica sim. Essa hipótese de Beauregard se chama tecnicamente de hipótese da tradução psiconeural. Segundo ele mesmo diz, ela postula que a mente, o mundo psicológico, a perspectiva da primeira pessoa, e o cérebro, que faz parte do chamado mundo material, a perspectiva da terceira pessoa, representam dois domínios diferentes em termos epistemológicos que podem interagir porque são aspectos complementares da mesma realidade transcendental. Portanto, é uma hipótese teísta, transcendentalista, perennialista e um dualismo relativo, por se propor complementar com uma noção onda-partícula, né, em física quântica. Beauregard só deve escapar da acusação de partidário do design inteligente porque em um dado momento do livro dele ele diz claramente que não duvida do evolucionismo. Isso é muito importante. E aí, por fim, a quinta hipótese que me agrada mais seria a chamada hipótese neurometafísica sistêmica. Então, a inclusão de uma visão sistêmica na hipótese neurometafísica agrega a ela a noção de emergência, permitindo resolver o problema da hipótese anterior, que é o dualismo. Se a consciência for considerada um processo emergente e complementar, resolvemos o paradoxo da dualidade. Essa última hipótese também poderia ser chamada de hipótese neurovitalista sistêmica ou neurosistêmica espiritual, tem outras várias opções. Harmoniza ideias da neurociência materialista, da espiritualidade, da visão sistêmica, da filosofia integral, entre outros. Né? Então temos alguns exemplos aqui, dois basicamente que Erwin Laszlo e Steve Taylor se encaixariam nessa visão. Erwin Laszlo afirma que já os antigos místicos e sábios têm sustentado a existência de um campo cósmico que interliga tudo nas raízes da realidade, que conserva e transmite informação. Ele chama isso de campo A, de acástico, um campo conhecido como registro acástico, que é integral e sistemicamente complementar com o que ele chama de campo M, ou manifestado, a realidade que experimentamos no cotidiano. Né? Para Laszlo, esse campo A consiste num mar sutil de energias flutuantes de onde emerge tudo. Átomos, galáxias, estrelas, planetas, seres vivos e a própria consciência. Inclusive aqui eu vejo alguma semelhança com o conceito oriental de éter, que é de onde vem a ideia de Akasha. Né? E até a doutrina secreta de Helena Blavatsky fala um pouco nesse sentido, com termos do século XIX, obviamente. Então esse campo A
é a constante e perene memória do universo para Laszlo. É um campo informacional e mantém o registro de tudo que já aconteceu no cosmos e o relaciona a tudo que virá a ser. Então, o que chamo de hipótese neurometafísica sistêmica geralmente é semiteísta ou ateísta, evolucionista, reencarnacionista ou não, e com redefinição de espírito, equiparando-o a conceitos relacionados à emergência, mente e consciência. Então, a visão panespiritista de Steve Taylor se encaixa perfeitamente nessa descrição. Como eu explico no e-book, essa visão dessa última hipótese, inclusive, se assemelha um pouco à visão da filosofia do Dzogchen, a grande perfeição do budismo Nyingma, do budismo tibetano, a visão chamada Mahasandhi, também até o Mahamudra, que são filosofias não dualistas dentro do budismo Vajrayana, também chamado budismo tibetano. Mas aí, enfim, o que é consciência? Steve Taylor diz o seguinte sobre isso no seu livro Spiritual Science. Consciência é uma dessas palavras como espiritual ou espiritualidade que é usada em tantos contextos diferentes, com tantas conotações diferentes, que é difícil de definir. Até estudiosos e teóricos da consciência às vezes usam o termo com significados ligeiramente diferentes. Então, o que é consciência? Uma razão pela qual é difícil de definir é porque somos nós, somos conscientes. Por isso é difícil sair de nós mesmos e observá-la como se fosse algo outro para nós. Em vista disso, a melhor maneira de entender a consciência é mais em termos de experiência do que de definição. E aí entra a questão também fenomenológica. É por isso que ninguém sabe o que é consciência, respondendo a pergunta que é o título desse vídeo. O primeiro aspecto da consciência é a nossa experiência interior de pensamentos e sensações. E aí tem um aspecto fenomenológico, como eu falei. Os filósofos da consciência chamam essas experiências interiores de qualia. No singular, um quale é uma unidade de experiência da consciência. Ainda que esse termo, e a ideia dos qualia seja algo bastante polêmico na filosofia da mente, muitos não aceitam essa ideia, é isso que quero dizer. Um quale pode ser o sabor de um tomate, por exemplo, uma sensação de dor quando você acidentalmente toca um fogão em brasa, ou um pensamento ansioso sobre um evento futuro. Parecemos ter um centro de consciência, um senso de eu com o qual estamos cientes de nossa própria experiência. Isso significa que não temos apenas experiência, também estamos cientes disso. Em outras palavras, essa é a parte de nós que é autoconsciente. Ela observa nossos pensamentos, observa nossas interações com outras pessoas, comenta e critica nosso comportamento e assim por diante. Esse observador autoconsciente é um segundo aspecto da consciência. A consciência inclui nossa percepção do ambiente que a rodeia. Essa consciência trabalha através dos nossos sentidos e nos coloca em contato com o mundo fora de nós. Esse é o terceiro aspecto da consciência. Em termos do primeiro aspecto, experiência interior, o filósofo Descartes acreditava que apenas os seres humanos têm mentes ou almas, e que os animais são apenas autômatos. Mas a maioria dos filósofos modernos seria mais cautelosa, pois é obviamente impossível saber se os animais têm alguma consciência subjetiva ou qualia ou não. Ao mesmo tempo, parece aparente que muitos animais têm a capacidade de sentir dor, medo e até tristeza, como quando elefantes, macacos e cavalos parecem sofrer por parentes falecidos. Obviamente, isso sugere algum grau de experiência interior. Eu particularmente acredito que, no caso dos elefantes, golfinhos e até alguns cefalópodes, possuem algum grau de consciência. Isso está sendo pesquisado aos poucos. Aliás, tem um livro muito bom chamado Outras Mentes, provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre ele também, em que o pesquisador analisou o comportamento e a mente dos polvos, das lulas. É um livro bastante interessante também sobre essa questão da consciência fora do reino humano. Em termos do segundo aspecto, há evidências de que alguns animais possuem um certo grau de autoconsciência. Vários animais, incluindo chimpanzés, bonobos, elefantes e até pombos pegas da Eurásia, passaram no teste de autorreconhecimento de espelho. Em termos do terceiro aspecto, podemos dizer com segurança que todos os animais têm algum grau de consciência de seu entorno. Até uma ameba unicelular se move em direção à luz e às fontes de alimento, mostrando a consciência do ambiente.
E quanto mais fisicamente complexos os animais se tornam, mais demonstram consciência de seus arredores. Portanto, nesse sentido, a questão importante não é se os animais são conscientes, mas o quão conscientes são. Eu concordo plenamente com essa ideia. Na minha opinião, existe um bom grau de consciência nos animais, especialmente os mamíferos. Esse grau de consciência de seu entorno que os animais teriam em algum grau, né, conforme diz Taylor, equivale ao que Capra e outros sistêmicos chamam, na verdade, de cognição, diferenciando-a de consciência, no sentido que estamos utilizando nesse e-book. Né? Então, a cognição ela se referiria aos estágios bem inferiores do que nós chamamos aqui de consciência no reino humano. O aspecto subjetivo da mente, da inteligência, da cognição e da consciência é um dos culpados dessa dificuldade em definir os termos, saber o que é consciência, a diferença de cognição, o que é inteligência mesmo. Né? Mas para encerrar, a consciência seria então o fundamento do universo. Manifesta-se em vários níveis de complexidade, desde as cognições atômicas, moleculares e celulares, até a cognição corporal, cerebral e além, como mente e consciência superior. Né? Tudo viria da mesma origem, sistemicamente enrolada ou dobrada, implícita, usando um termo do físico David Bohm em sua teoria da ordem implicada. Então, no final do e-book, eu tenho um esqueminha que dá um resumo, na verdade, de tudo que nós falamos no vídeo 34, né, sobre o conhecimento, no vídeo 36 sobre a realidade e neste agora 38 sobre a consciência. Então eu digo ali, da panconsciência, uma consciência, digamos, universal do todo, consciência primordial, geradora do campo A, o akáshico, usando o conceito de Erwin Laszlo, dessa panconsciência emerge informação. Qualquer movimento no todo, guardado por este, baseado em geração do campo M, ou manifestado pelo campo A. Então, dessa panconsciência nasce informação. Da informação vem cognição, que é consciência inferior, mas co-criativa, baseada em percepção do campo manifestado, que é o que qualquer animal faz, até uma ameba. Mas, à medida que as espécies vão evoluindo, então vai emergindo o que se chama de consciência, que é o que nós temos como seres humanos, mas não só nós necessariamente, como a mente humana, né, terrestre ou não, inclusive física ou extrafísica, criativa, baseada em criatividade no campo M e em inconsciência relativa do campo A. E disso ainda seria possível, inspirando-me em Aurobindo, né, o autor de A Vida Divina, uma supraconsciência, que seria o futuro da humanidade. Seria uma consciência superior, supercriativa, baseada em conexão sistêmica cada vez maior e percepção ampliada do campo A. E aí, sei lá para onde nós vamos nesse caso. E assim nós terminamos essa análise do e-book. E, claro, lendo o e-book vocês vão poder complementar muita coisa do que está aqui. E ele é só um resumo de uma outra obra que eu estou escrevendo, que é um livro bem mais completo e complexo sobre isso, e que não tenho ainda um prazo para lançar, né? As coisas não estão muito fáceis atualmente, né? A gente sabe disso, inclusive para livros impressos é muito complicado, muito proibitivo hoje no Brasil, de certa maneira. Mas a tecnologia digital nos permite talvez lançar uma edição digital inicialmente, talvez depois uma edição impressa, mesmo que limitada, né? Bom, mas eu acho que vocês devem estar se perguntando o que é aquele Buda ali atrás, que na verdade é um Buda bebê, né? Que está ali, talvez, se vocês gostarem, fica como um mascote aqui. Esse Buda bebê, na verdade, foi um presente que eu ganhei em 2019, no meu aniversário, de uma grande amiga chamada Neuma de Castro. Ela é uma grande artesã, gente. Uma pessoa incrível que tem capacidade de fazer esses bonequinhos, né, com feltro. E ela faz de tudo, muita coisa. Ela não fez só esse Buda, ela faz, sei lá, orixá, se vocês quiserem, figuras para aniversários e tudo mais. O mais interessante é que ela é uma evangélica. E ela fez este Buda para mim sabendo que eu era budista. Também se já encomendaram orixás para ela, ela fez. O que for. É uma pessoa incrível que não tem nenhum preconceito religioso. Fantástica. Então,
Nesse momento é difícil para todo mundo, né, conseguir trabalho. Ela sabe também que não está sendo fácil e por isso eu, de bom grado, ninguém está me pagando para isso, nem ela, fazer essa divulgação desse trabalho da minha amiga Neuma, colocando o Rinpochinho aqui, que é o nome que eu dei para esse boneco, Rinpochinho. E se vocês quiserem alguma coisa parecida, né, com essa e até conferir o que mais ela tem, vocês podem ir até o Instagram dela, que se chama Mimos da Neuma. Eu vou deixar essas descrições todas ali, né, na descrição do vídeo, essas informações sobre ela. Ela tem uma página no Facebook que também é Mimos da Neuma. Vou deixar o e-mail para que vocês possam contatá-la se quiserem encomendar algum trabalho. Eu digo para vocês que é super barato, gente. Eu diria até que ela deveria inflacionar um pouquinho esse trabalho, porque está muito barato para a qualidade do que ela faz. E também deixo ali daí o WhatsApp comercial dela, que é exatamente para vocês poderem solicitar. Eu gostei muito, está sempre me acompanhando, né? Eu nunca fui muito de ter bonequinhos, mas esse aqui realmente me chamou muito a atenção. Então, se vocês gostarem que o Rinpochinho fique aqui, ele vai ficar outras vezes nos nossos vídeos, tá bom? Agradeço muito a vocês. Se gostaram do vídeo, compartilhem, curtam, divulguem o canal, façam os comentários de vocês, o que acharam da luz também, né, hoje aqui. E na próxima semana nós vamos ter o último vídeo do ano, na verdade. O último vídeo do ano vai ser uma coisa bem especial, quase uma retrospectiva do que nós passamos aqui, todos nós no planeta, e o que será que isso quer dizer, né? O que isso quer nos mostrar? Vai ser mais ou menos sobre isso o tema da próxima semana. Então, eu agradeço muito e espero vocês lá.